Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já aproveito para convidar você a se inscrever no canal, ajude também a divulgar, coloque lá nos seus grupos de WhatsApp, também acione o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, é muito importante para o canal ir crescendo cada vez mais e assim ampliando a nossa capacidade de evangelização. Muito obrigado por você estar conosco nesse dia. Hoje meditamos o evangelista São Marcos no capítulo 8, versículos de 1 a 10. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho. Porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os discípulos distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse dia, alguns pontos para a meditação, da reflexão do Santo Evangelho, hoje, meditando ainda o evangelista São Marcos, alguns pontos para a nossa meditação. Bem, no início do texto, mais uma vez o evangelista dá algumas informações importantes que vai fazendo o seu sentido com o decorrer do seu relato. Então, uma multidão estava em torno de Nosso Senhor. E aí veja que já no primeiro versículo, hoje meditamos os versículos de 1 a 10, do capítulo 8, no primeiro versículo ele já dá essa informação, que Nosso Senhor, de forma voluntária, espontaneamente, tem aqui compaixão desta multidão, porque eles estavam já alguns dias atrás de Nosso Senhor e, obviamente, sem comer, e aí Nosso Senhor se preocupou com a condição física desse povo, atrás dele já há alguns dias sem comer. Então ele chama os discípulos e faz o apelo a eles, Tem compaixão desta multidão. Os discípulos logo, quando Nosso Senhor foi procurar os discípulos, eles logo disseram: Não temos como saciar a fome de tanta gente, estamos no deserto. O que nós podemos entender aqui? Que os discípulos estão reconhecendo a sua incapacidade, o seu limite humano. Estavam diante do impossível. Então eles se dão conta, eles constatam que, de fato, diante desta multidão, nós não temos o que fazer. É a constatação da sua incapacidade, do impossível. Mas veja o que diz São Lucas, no capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Então estavam sem pão e no deserto. Então estão diante do impossível. E o nosso Deus é o Deus do impossível. Quero dizer para você nesse dia, o seu Deus é o Deus do impossível. Se você acha que o problema que você esteja passando nesse momento, ou a luta que você está travando, esta batalha que você vem lutando, se você acha que ela é impossível para Deus, não é. Confie que Deus pode
te alcançar no tempo devido. Para Deus, nada é impossível. Veja o que diz São Mateus no capítulo 4, versículos de 3 a 4, quando vai falar do episódio quando que Nosso Senhor foi levado ao deserto pelo Espírito e lá foi tentado pelo diabo. Veja o que diz o evangelista São Mateus, capítulo 4. O tentador aproximou-se de Jesus e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que significa isso? Jesus está no deserto com esta multidão. Ele viu que eles estavam sem o que comer, andando há dias atrás dele. Teve compaixão. O que Jesus passou no deserto não permitiu que esse povo passasse nesse episódio. E assim Deus fará na sua vida. Quando vier as dificuldades, a luta, as batalhas, os conflitos, as provações, as angústias, creia que Jesus está contigo. Ainda que, por vezes, possamos ser assaltados por aquela sensação, aquele sentimento da ausência de Deus, isso não é real. A sua sensação é real, mas a ausência de Deus não é, porque Ele está sempre presente ao seu lado. Deus é bom o tempo todo, Ele não te abandona. Então, o que Ele passou no deserto não permitiu que esse povo passasse aqui, e também não permitirá que você passe pelo deserto desta vida sem ser alcançado pela providência de Deus na sua vida. Tome posse disso neste dia na tua vida. E eles ainda não têm, esse povo ainda não tinha estatura suficiente para suportar o que Jesus suportou, né? Então ele multiplicou os 7 pães e os peixes de forma perfeita, matando a fome dessa multidão. Já de forma, o número 7, né, tem a conotação da perfeição. Então, de forma perfeita, ele matou a fome dessa multidão. Ficaram satisfeitos. Veja que Jesus não quer simplesmente matar a fome, enganar a fome. Às vezes quando alguém não tem o que comer, né, cestos, né, que levaram esses cestos, recolheram. O que podemos entender com isso? Depois que Jesus sacia a nossa fome, Ele nos dá mais do que nós pedimos. E aquilo que nos resta nos serve para que nós multipliquemos, levemos também àqueles os quais estão sedentos, com fome de Deus. Então, Deus sacia plenamente a sua fome, mas te dá também algo mais para que você possa levar àqueles que não têm o conhecimento de Deus, né? Aqui estamos falando da fome, do conhecimento de Deus. Então, que nesse dia possamos tomar consciência de que Deus nunca nos abandona, está sempre ao nosso lado diante das dificuldades e as lutas que travamos diariamente. E quando Ele nos alcança, alcança de forma surpreendente, mais do que pedimos. E aí nós somos chamados a fazer o nosso papel, que é levar a Jesus àqueles que ainda não o conhecem. Que possamos pedir então nesse dia que Ele fortaleça o nosso coração, nos dê ânimo, coragem para levar adiante a sua palavra e o anúncio do reino de Deus para os corações que estão sedentos, famintos de conhecer a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.